Muito bem, vamos agora para a nossa aula de geografia. E ontem nós vimos lá um mapa e nós descobrimos que nós para nos situarmos, né, sobre a Terra, existem a localização geográfica. As pessoas podem usar bússolas, a rosa do vento, né? Hoje nós temos a tecnologia com o GPS que nos orienta melhor. Mas se um dia, né, se estiver andando aí, não tiver para no que olhar, não tiver uma bússola, não tiver a rosa dos ventos, ou não tiver um GPS, para se orientar o lugar que você está, né? Você pode se orientar o quê? Através do sol, para descobrir aonde você está. Mas como assim? Nós temos os pontos cardeais, né? Então, ó, nós temos o quê? O norte, nós vimos lá, nós temos o norte, nós temos também o sul, o leste e o oeste, muito bem. E nós vimos que nós temos algumas referências para nós conseguirmos localizarmos essa direção, certo? A direção norte, deixa eu achar aqui o norte. A direção norte, a referência que as pessoas podem usar é a estrela polar, tá? Então, a direção norte, pode usar a estrela polar. A direção sul, a referência é a estrela Cruzeiro do Sul. Então, se você olhar para o céu, você conseguir souber, né, qual é a estrela Cruzeiro do Sul, o sentido que ela está é a direção sul, tá? Nós temos também a direção leste. Qual que é a referência da direção leste? O nascer do sol. Muito bem, quem lembra ontem. E a direção oeste, a referência também é o pôr do sol. Aqui na nossa cidade, essas direções ficam para que lados? Por exemplo, o norte e o sul são opostos, tá? Um ao contrário do outro, oposto do outro. Então, ó, aqui na nossa região, tá? A direção norte fica para esse sentido. E a direção sul, né? Fica o oposto dele, a frente dele é lá. A direção sul. Nós temos também aqui na nossa região, tá? A direção leste fica para esse lado e a oeste para esse lado. Então, o sol, você pode observar lá quando você acordar, pode acordar bem cedinho e vai lá ver o sol lá nascer. O sol nasce, então, na direção leste e ele se põe na direção oeste. Então, nós temos, né, essas direções para nós conseguirmos nos encontrar e nos localizarmos, né, geograficamente, certo? Mais para frente nós vamos ver mais curiosidades sobre isso, certo? Vamos agora para o livro, lá na página 87. Olha lá, a organização das ruas e dos seus prédios. Nós já estudamos em geografia que a cidade, né, com o tempo ela se transforma. Nós já vimos também os tipos de residências que existem na cidade, os tipos de construções que existem na cidade. Agora nós vamos conhecer um pouquinho sobre as funções, né, de alguns lugares, tá? Olha lá, as ruas se organizam em quadras ou quarteirões. Nessa área, localizam-se as construções. Vocês lembram que vocês viram no mapa, né, que a nossa cidade é composta lá pelos bairros e as ruas que interligam esses bairros. Então, cada rua nós temos a quadra e o quarteirão. Vocês vão ver depois a imagem, né, do que é uma quadra e do que é um quarteirão, tá certo? Cada prédio ou espaço existente na rua tem diferentes funções e utilidades, visando atender às necessidades ou preferências da população. Então, eu tenho aqui, ó, cada quarteirão, em cada quadra, eu tenho ali construções que foram feitos, né, com um objetivo, com uma utilidade, de acordo com a preferência, né, da população. Como assim, professora? Por exemplo, lá no centro da nossa cidade, lá na Major Amarante, ou lá na Brigadeiro, ou lá na Avenida Paraná, eu tenho algumas construções, né, algumas lojas que atendem, né, a um objetivo, uma função. A função deles, né, do comércio, é a venda de
inúmeras coisas. Eu tenho lojas, né, específicas, por exemplo, de roupas, de calçado. Se eu quero comprar um tecido, eu vou na loja que vende tecido. É impossível comprar tecido na loja que vende, por exemplo, material de construção, não é verdade? Então, cada comércio, ele tem a sua função. Então, cada construção tem a sua função. Nós temos também, por exemplo, a escola. Qual é a função da escola? Nós vimos para estudar. A igreja, nós vamos lá, né, para fazer os cultos. Tem como eu estudar na igreja? Não. Nós temos também, né, o comércio, a função é vender. Independente de cada tipo de loja, a função deles, o objetivo deles é vender. O mercado também. Então, se eu quero brincar e eu quero passear, para onde eu posso ir? Posso ir na praça. Então, a função e a utilidade dela, né? As pessoas vão lá para brincar, se distrair. Então, cada lugar, ele tem uma função específica. Ele não existe ali ele não está ali por acaso. Tem a função dele. Então, agora vocês vão numerar cada prédio e descobrir qual é a função deles. Por exemplo, nós temos aqui, ó, de 1 a 8, nós temos que descobrir, né, nesses lugares aqui, qual é a função. Então, aqui eu tenho de 1 a 8, vocês irão colocar um número na frente de acordo com a função daquele lugar. Então, ó, número 1, restaurante, 2, igreja, 3, banco, 4, hospital, 5, biblioteca, 6, parada de ônibus, 7, praça e 8, casa. Então, agora nós vamos descobrir a função, vamos identificar, eu vou ler aqui, nós vamos ter que identificar que lugar que é, tá? Eu vou falar a função, vamos identificar que lugar que é. Primeira, aqui desse lado aqui, ó. Aqui tá a função, tá? Então, primeiro, aonde eu posso ir para fazer leitura e pesquisa? Ler e pesquisar. Será que eu posso ir no restaurante para ler e pesquisar? Não. Aonde eu faço isso? Na biblioteca, muito bem. Que número que é a biblioteca? 5. Então, no primeiro quadrinho, vai colocar o número 5 na biblioteca. Então, a função e a utilidade da biblioteca, que as pessoas vão lá para fazer ler, leituras e pesquisas, certo? Segundo lá, fazer operações financeiras. Que lugar que nós podemos ir para fazermos operações financeiras? O que é financeiro? Relacionado a dinheiro, tá? Aonde eu vou, então, para fazer operações com o dinheiro? Que lugar que eu posso ir? Será que eu posso ir lá no hospital? Não, essa não é a função dele. Eu posso ir aonde? No banco. Isso, o banco é o quê? Número 3. Lá no banco, então, eu vou lá para descontar um cheque, né? Para fazer pagamentos de boletos, para levar dinheiro, fazer uma transferência. Então, ele tem várias funções lá dentro do banco. Então, a função dele é fazer operações financeiras, tá? Terceiro ali, esperar um ônibus. Aonde eu posso esperar o ônibus? Será que eu posso esperar o ônibus em casa? Ele não vai passar lá, né? Existe o quê? A parada de ônibus. Então, é a número 6. Então, você vai colocar lá, esperar o ônibus. Número 6 é o quê? Parada de ônibus, tá? Aonde eu posso ir para assistir um culto religioso? Aonde? Tá fácil já, né? Na igreja, muito bem. Então, você vai colocar lá, número 2. Embaixo ali, aonde eu vou então, aonde eu fico para morar e dormir? Onde nós moramos e dormimos? Na nossa casa, né? Então, lá na casa, nós moramos e dormimos. Então, escreve aí, número 8, morar e dormir, tá? Aonde eu vou para tratar a saúde? Lá no hospital, muito bem. Será que eu consigo tratar a minha saúde no banco ou numa biblioteca? Impossível, né? Os médicos estão aqui lá no hospital, então eu tenho que ir para lá para fazer, né, o atendimento médico, para saber o que eu tenho para recuperar a minha saúde, ok? Aonde nós vamos para nós nos alimentarmos? É o quê? No restaurante. Desculpa, tratar a saúde lá é número 4, tá? O hospital é número 4. A pessoa esqueceu de falar o número. Então, vamos lá, embaixo, onde nós vamos para alimentarmos? Será que é possível nós irmos, né, na biblioteca para comer? Não, né? Essa não é a função dela. Nós vamos o quê? Nos restaurantes, nas lanchonetes, lá no shopping, né? Tem na área de alimentação. Então, é
número 1, lá no restaurante. E a última, onde eu posso brincar, conversar, descansar, área de lazer, lá na praça. E a praça, então, é o número 7, certo? Então, nós descobrimos que os lugares, né, eles não foram construídos por acaso. Eles têm o quê? Uma função, uma finalidade, uma utilidade, tá certo? Então, lá perto da nossa escola, quais são o que existe lá perto, que prédios que existem lá e que funções que tem, tá certo? Vamos lembrar aqui, ó, lá na nossa região, lá próximo da nossa escola, tem alguns lugares. Vamos ver aí no mapa? Então tá, já nos encontramos lá para ver no mapa, tá? Ok, vamos agora então encontrar aqui no mapa, né, na rua da nossa escola, quais são os prédios e as funções e utilidades deles, tá? Vamos lá então, nós estamos aqui na nossa cidade, vamos agora, né, lá pro bairro da escola. Ó, a escola fica aqui no bairro Bodanese, entrando, olha aqui. BR, achamos. Aqui então, está aqui, ó, Escola Adventista. Então, ó, o que é a quadra? A quadra é essa rua que passa assim, ó, aqui na frente da escola. No início, né, do muro aqui, até onde vai o outro muro, aqui, ó. Esse começo aqui, até onde vai aqui, é uma quadra. E o quarteirão é esse quadrado todo, tá? É esse espaço quadrado todo aqui, ele se chama o quarteirão. Então, aqui na rua da nossa escola, será que existe... que prédios que existem e que função que eles têm? Então, ó, vamos ver. Abrindo. Isso, ó, aqui é a rua da nossa escola. Quais são os lugares que tem aqui, então? Aqui na rua da nossa escola, nós temos aqui, ó, esse lugar aqui, que é, vamos para lá, que é a Tratormark. Isso, aqui na Tratormark, o que eles fazem aqui? Eles são uma mecânica, mexem com retífica de motores, né? Faz motores para carros. Então, essa é a função, né, desse lugar aqui. Aqui mais para frente, vamos abrir aqui. Aqui, ó. Nós temos também ali uma mecânica, tá? Então, a função aqui, ó, cuidar dos carros. As pessoas vão lá para arrumar os carros. Voltando aqui na nossa escola, aqui atualmente tem uma construção. Como essa imagem é um pouco mais antiga, não tem, tá? Mas atualmente foi construído um prédio aqui na frente, tá? Eu ainda não sei qual é a função dele. Aqui do lado nós temos o quê? Outra escola. É a escola Cecília Meireles, olha aqui, tá? Então, aqui nós temos outra escola, certo? E do lado da escola, nesse outro quarteirão aqui da escola, vamos para lá. Deixa eu fechar aqui, pra frente. Nessa rua aqui. Deixa eu conseguir acessar essa rua aqui. Não tô conseguindo, tá. Essa rua aqui do lado da escola, ela é uma rua comprida. Do lado ali nós temos o que? Um salão de cabeleireiro, tá? A função dele, né? Ir lá pra ficar bonito e se arrumar, tá certo? Então, olha que bacana. Essa aqui então é a rua da escola. A escola não é mais dessa forma, né? Agora está muito mais bonita, certinho? Então, nós vimos ali, né, que os prédios, lugares que nós temos aqui próximo da nossa escola são esses, tá? E tem alguns que eu falei que existem lá na atividade anterior? Tem só nenhum, né? Nenhum, não tem nenhum lugar aqui que foi falado na atividade anterior. Não tem banco aqui perto, não tem restaurante, não tem igreja, não tem hospital, não tem parada de ônibus, nem praça.
Só casas, né? Existem algumas casas aqui atrás. Tá certo? Então, meus amores, então é isso aí. Beijinhos, tchau!